O Derli Iscariote é produtor de semente de pastagens e ele é nosso convidado aqui no Pecuária BR para falar dos efeitos do clima este ano, com o efeito muito acentuado do El Niño para as pastagens no Brasil. Quais foram as dificuldades na produção de semente este ano, Derli? Olha, no começo, o plantio das sementes começam em outubro, novembro, né? Então nós tivemos boas chuvas até o mês de março. Meados de março... Isso considerando qual região? A região produtora em si toda de Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais, Oeste Baiano, Luiz Eduardo Magalhães e Oeste de São Paulo. Então, a partir de março, tivemos um problema que começou mais acentuado a questão do El Niño, né? Então, começou a faltar chuvas. Aí tivemos aí no final de março uma chuva boa e voltou a faltar chuvas, persistindo aí até por 4 semanas. Voltou a chover agora na segunda-feira à noite, então isso, vamos ver o efeito das variedades mais precoces. Acredito que não foi muito, mas nessas mais tardias, como os pânicos, a braquiária brisante charaés, esta foi, provavelmente foi afetado e muito. Então acreditamos que essas variedades teriam que persistir o calor e mais chuvas ainda. Quer dizer, houve quebra na safra de pasto? Provavelmente a produção de semente este ano, como produtor, está afetada, principalmente as variedades mais tardias. E o que pode acontecer a partir dessa provável quebra? Provável quebra, acabamos, vamos dizer, o ano de 2014-15 com um estoque zerado de sementes, né? Sementes forrageiras. Então eu, como produtor, estou vendo uma possível falta de certas variedades de semente, como eu falei. As variedades mais de ciclo longo, vamos ter muitos problemas, que no caso os pânicos, uma variedade braquiária que chama charaés, né? Lançada há pouco tempo. Não, essa charaés tem muitos anos já, mas é um ciclo longo, que ela vem soltar o cacho para soltar sementes a partir do início de maio. E ela vem sendo afetada nessas últimas semanas por falta de chuvas, né? Essa falta de semente, o estoque zerado, é bom porque vocês venderam tudo ou é ruim porque se tivesse mais semente vocês venderiam mais? Eu não diria que faltou no ano de 14-15, na safra 14-15, mas 15-16, provavelmente essas variedades ciclo longo que eu estou mencionando, vão faltar no mercado. Então, como produtores de semente, a gente já percebe que a produtividade vai ser menor e vamos ter problemas com essas variedades no caso de faltar sementes na época de setembro em diante, que seriam os plantios, né? Bom, nós vamos chamar agora a Thaís Baroni, da Somar Meteorologia, que faz essa participação especial para a nossa entrevista. Ela nos mandou a seguinte informação: a umidade do solo é extremamente importante para o setor agropecuário. Valores de umidade abaixo dos 60% não são suficientes e já comprometem o desenvolvimento das pastagens. Você pode comentar depois o que disse a Somar. Tudo bem. Valores acima de 90% de umidade também são ruins, uma vez que o solo fica encharcado e as raízes não conseguem respirar. O cenário ideal, segundo a Somar Meteorologia, seria um solo com níveis de umidade entre 60% e 90%. Não sei se você trabalha com essa perspectiva também lá, Derli? Com certeza, Zaidan. A gente trabalha nesses números aí. Eu acho que quando o solo está saturado de umidade, não é muito interessante. E esse ano teve muitos momentos fora dessa janela ideal? Tivemos aí o mês de dezembro, de janeiro, fevereiro, mais acentuado, com mais chuvas, muitas chuvas.
e veio a faltar em meados de março e voltou a chover, tipo, 86 milímetros, depois voltou a faltar agora no mês de abril. No mês de abril, temos aí até com 4 semanas sem chuvas. Aí continua a somar, nós vamos agora com a Thaís Baroni e a previsão do tempo para os próximos dias, considerando-se a produção de sementes de pastagem. Conforme a reportagem mostrada agora no programa Pecuária BR, eu trago um panorama de como está a umidade do solo em todo o Brasil e se há previsão de mudança agora nos próximos dias. Nesse momento, os valores de umidade do solo estão muito baixos em grande parte da região centro-oeste, da região sudeste, mas principalmente lá na região nordestina. Em toda essa região central do Brasil, a umidade do solo está com valores entre 20% e 30%. E lá no interior da região nordeste, nas áreas ao norte de Minas e do Espírito Santo, os valores de umidade do solo estão abaixo dos 10%. Isso é muito ruim para os pastos, já que para o bom desenvolvimento das pastagens, os valores ideais de umidade do solo deveriam variar entre 60% e 90%. Neste momento, as regiões que apresentam esses bons índices são as áreas ao extremo sul do Mato Grosso do Sul, todo o estado do Paraná, Santa Catarina, Acre e também Amazonas. Valores de umidade do solo acima de 90% também são ruins. Isso quer dizer que o solo está muito encharcado e a raiz da planta não consegue respirar. Isso é o que está acontecendo nesse momento no Rio Grande do Sul e também no estado do Amapá. Nesses próximos 5 dias, esse panorama deve mudar um pouco, já que a chuva vai perder força lá na região sul do país. Principalmente no Rio Grande do Sul, não há previsão de chuva até o dia 1º de maio. Então, a umidade do solo pode cair um pouco nesse período e atingir os valores ideais, entre 60% e 90%. Nesse período, a chuva vai ganhar intensidade na região sudeste, entre Minas e Espírito Santo. Pelo menos até o dia 1º, a umidade do solo deve voltar a subir um pouco mais nessa área, já que vai chover e as temperaturas não devem ficar tão elevadas. Nesse período também chove lá no interior da região nordeste, mas por lá é uma chuva mais fraca e de baixo acumulado. E como as temperaturas ficam elevadas, essa chuva não deve aumentar a umidade do solo. No segundo período, a situação volta novamente a se inverter. As chuvas voltam a se concentrar lá na região sul e voltam a perder força em toda a região central do país. Na região centro-oeste, a umidade do solo continua baixa nos próximos 10 dias e na região sudeste também. Lá no Rio Grande do Sul, volta a chover entre os dias 2 e 6 de maio. Mas como é uma chuva de baixo acumulado e como nesse período as temperaturas continuam mais amenas, a umidade do solo não deve subir tanto. No terceiro período, a situação não muda muito, volta a chover um pouco mais no Mato Grosso do Sul, no oeste do Mato Grosso, então em toda essa área a umidade do solo pode subir um pouco mais. No Rio Grande do Sul, a chuva ganha um pouco mais de força, teremos até 30 milímetros entre os dias 7 e 11 de maio, mas novamente, como as temperaturas ficam mais baixas e essa chuva deve ocorrer de maneira bem irregular e mal distribuída, o solo não deve ficar tão encharcado. Na região sudeste e no interior da região nordestina, continua chovendo pouco até o dia 11 de maio, então a umidade do solo deve continuar mais baixa. Legal, muito obrigado, Thaís Baroni, que fez essa participação especial. Eu estou aqui com o Derli Scariotti, que é produtor de sementes, é um dos diretores da Germipasto, uma empresa nacional de produção e de comercialização de sementes de pastagem. Que inclusive tem um programa aqui no canal do Boi aos sábados pela manhã, não é? Todos os sábados, das 6h30 às 7h30, horário de Mato Grosso do Sul, né? 7h30, 8h30, horário de Brasília. Horário de Brasília. Sim. Ó, a Renata tem uma pergunta para você. Tudo bem. Tenho sim, Zaidan. Boa noite, Derli, né? Sim. Eu queria perguntar, assim, quais as medidas que poderiam ser adotadas, que podem ser adotadas pelo produtor em relação à pastagem, principalmente para melhor adaptação a esse clima? Olha, o ideal seria as irrigações, né? E nem todos os lugares de produção de sementes se pode ter irrigação, né? Então, sendo assim, a gente aposta muito nas meteorologias, né? Nas chuvas, nos anos normais. Este ano, por causa do El Niño, né? Então, nós temos esse desequilíbrio de chuvas, né? Uma hora muito, outra hora não, menos, né? Então, a gente conta com o clima mesmo, porque
Em todas as áreas não tem como fazer irrigações, né? Falta de rios com capacidade de distribuição de água e então são poucas as chances de melhorias, seriam irrigação, né? Bom, eu vou chamar um outro estudo agora, aproveitando que o nosso assunto são os impactos do clima para as pastagens. É um alerta, na verdade, da Rural Business, que diz o seguinte, que a indústria frigorífica olha para o mapa de chuva, mapas como a gente acabou de ver com a Thaís, para definir em quais regiões é possível manter uma pressão ou começar uma pressão de baixa nos preços da arroba. O pasto fica ruim, o que o pecuarista que tem o boi pronto ou quase pronto faz? Entrega, aumentando a oferta e com uma oferta maior e uma escala mais confortável, o frigorífico pressiona, paga menos pela arroba do boi gordo ao pecuarista. É um alerta da Rural Business. Vamos ver detalhes. Os frigoríficos de grande porte que compram boi gordo todos os dias olham para o mapa do clima e decidem a sua estratégia. O local onde o nível de água está baixo é passível de pressão para baixo no preço do gado. De acordo com a análise da Rural Business, a estratégia dos grandes frigoríficos é essa. Ao olhar o mapa, a grande indústria pressiona os preços do boi e, ao mesmo tempo, os preços do mercado atacadista com o seguinte propósito: impedir que os frigoríficos não exportadores, que atuam apenas no Brasil, não paguem a mais pela arroba ao pecuarista. Segundo a Rural Business, as dificuldades já previstas de captar gado no segundo semestre deste ano ficarão ainda mais acentuadas. O analista da agência Júlio Brissac classifica como extrema a dificuldade de a indústria comprar bois no segundo semestre do ano. Segundo ele, isso vale para o gado pronto ou até mesmo para o gado quase pronto para o abate. A agência argumenta que o consumo de carne bovina no Brasil é um gigante. Veja os números da projeção do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. O consumo de carne bovina deve aumentar 0,5% este ano no país, de 7.780.000 toneladas no ano passado para mais de 7.800.000 toneladas em 2016. Para o analista Júlio Brissac, os frigoríficos exportadores têm interesse de passar ao mercado a ilusão de que o consumo interno está baixo. O brasileiro come cerca de 80% de toda a produção nacional de carne bovina. O Brasil é o segundo maior consumidor de carne bovina do mundo, segundo o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Fica atrás dos Estados Unidos, que consomem 11,5 milhões de toneladas anuais. Em terceiro lugar, no consumo, vem a União Europeia, com 7.700.000 toneladas. O consumo mundial nos últimos 5 anos tem se mantido na casa de 57 milhões de toneladas, segundo o Departamento americano, que tem status de Ministério da Agricultura. Este ano, o mundo deverá comer 57.100.000 toneladas de carne bovina. Derli, já estamos no finalzinho da nossa conversa, muito obrigado. Só a pergunta, pode faltar semente de pastagem no Brasil em 2017, já na próxima... Não, este ano, né? Temporada ano, agora, 2016, é claro, na safra agora. Exatamente. Dependemos muito, então, como a gente vinha falando, do clima desta chuva que ocorreu ontem, que foi boas chuvas, né? Até meados ou final de maio. Se vier, recupera um pouco dessas variedades, ciclos longos. Mas provavelmente sim faltará sementes no mercado. Muito obrigado pela sua participação, viu? Obrigado, Zaidan. Obrigado, telespectadores. Derli Iscariote é produtor de sementes da Germipasto.